Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. A gente vai fazer essa conversa aqui hoje, vale a pena, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer você com a gente e sempre é agradável. A gente deve ter um assunto muito gostoso para conversar hoje com você. Hoje nós vamos falar sobre conhecendo Deus como Pai. Aliás, nós já falamos disso algumas Sim. vezes. Então, às vezes nós repetimos, inclusive, o mesmo título, mas a gente vai pegando outros pontos diferentes. por conta da necessidade que a pessoa tem de ter realmente esse conhecimento de Deus. Sim, Né? como pai, né? Como pai, né? Porque quando a gente vai perguntar o que você conhece de Deus, ou como que você conhece, qual é o ponto, a gente vai ter as mais diversas respostas, Sim. né? Que cada um individualmente possa ter, Sim. né? Mas conhecendo a Deus como Pai é importante, porque essa é uma das maneiras como o próprio Deus decidiu ser conhecido. Sim, deseja né? ser Deseja, conhecido, né? quer ser conhecido. Então, a gente, para entender isso. Só que antes de entender isso, a gente tem que falar um pouco sobre o conceito de ser pai também. Sim. Porque se eu vou apresentar Deus como pai a uma pessoa que tem um conceito errado, errôneo de pai, Não tem uma boa lembrança? vai ficar complicado, não vai? Verdade. Né? Sim. Vai ficar complicado, né? E esse conceito de pai, de paternidade, ele vem sendo mudado ao longo dos tempos, sabe? E hoje nós estamos em uma época onde é quase impossível você juntar num único conceito, ou pelo menos em um ou dois conceitos. Sim, por isso que é importante a gente falar sobre isso, Sim. para resgatar os valores de realmente o que é o pai, né? A palavra pai vem do latim, que significa genitor. Sim. Que, por sua vez, genitor é aquele que gera, né? A vida, né? Mas nunca se usou, só se restringiu ao fato de ser pai biológico, Sim. né? O conceito sempre foi ampliado para aquele que cria, que Protege, continua que cuida, protegendo, sim. dando vida, Sim. né? Suprindo em todas as necessidades. E essa palavra sempre apareceu dentro da definição de família. Sim. O que hoje não acontece mais. Pode não acontecer, né? Tem muitos pais ausentes. Porque né? não mudou tudo. Porque o próprio conceito de família. Tradicionalmente, família era um conjunto de pessoas que tinham um grau de parentesco, Sim. tá? Viviam na mesma casa, formavam um lar, né? Era formada pelo pai, mãe E os filhos, Sim. né? Essa daí era o que a gente chama de família nuclear, núcleo Sim. familiar, né? A família estendida eram os parentes à volta ali. Mas havia o papel muito claro do pai dentro dessa família, né? Como o provedor, né? O que ia proteger e fazer todas as coisas. E o sentido de que neste lugar, né? Neste lugar como família, a criança ali ia aprender valores, ia ser preparada para a vida, Sim. né? Havia a necessidade de saber que este ambiente, este local, tinha que ser um lugar harmonioso, Sim. afetivo. Uma referência para as crianças. E né? protetivo também, né? Mas hoje, como a gente disse, hoje ampliou-se demais. Hoje, se eu for colocar a palavra família, ao lado dela eu vou ter que colocar palavras assim, por exemplo, famílias monoparentais, Sim. famílias alargadas, família de acolhimento, família adotiva, enfim, uma porção de coisas. Sim. E Mosaicas. uniparental, por exemplo, a família com a presença apenas de um dos genitores, daqueles que vão, né? Ou só é o pai que está cuidando, ou só a mãe. Sim. A estatística diz que é mais a mãe, né? Hoje nós temos uma estatística bem forte a respeito de lares com mães solteiras ainda, né?
Então, filhos criados sem a presença do pai. Sem a referência. Sem a do pai, referência. Então, sim. por isso que quando a gente vai falar, talvez para alguém de uma família assim, né? Conhecer Deus como pai, ele vai se apoiar no quê, né? E Nas suas a experiências. experiência que ele tem. Ou, às vezes, o pai que ele tem, como a Conceição já estava começando a falar ali, é completamente ausente. Ausente. Tá e não tá, né? É. Você está presente ali, mas é totalmente ausente Totalmente, da vida não dos participa filhos. Não nada, participa. né? Só caminha para um lado de provedor, né? E perde o melhor de ser pai. Tinha até um programa, um quadro num programa de TV chamado Papai Não Sabe Nada, onde eles abordavam um pai com uma criança na rua. Sim. E o repórter perguntava assim, qual é a idade do seu filho? Pergunta para a mãe. Aí ele ficava sem saber, porque tinha que Sim, perguntar para a mãe. sim. E aí ele perguntava assim, qual é a cor predileta do seu filho? Não sabia Ele também não sabia. Fica só Em como que provedor. série da escola seu filho está? Ele também não Também sabia. não. Então eram assim, perguntas básicas, simples, tipo assim, qual é a comida que seu filho mais gosta? Aí ele respondia, macarronada. Aí o filho cutucava, falava, não é. papai. E se a mãe estivesse junto, a mãe ficava do lado rindo, né? Sim. Aí perguntava para a mãe acertava tudo. Você participa da vida do Né? filho. Participava, né? Então, tem aí que serve até de motivo, né? Esse tipo de pai, né? Sim. Mas hoje tem se esboçado vários perfis a respeito do homem que está dentro dessa casa, ou não está, não sei, Sim. né? E hoje, talvez eu tenha até pego esses dados assim de alguns anos atrás, mas vamos supor, se foi de 4, 5 anos atrás, é atual, né? Mas a composição mesmo de famílias, com o modelo antiga, é muito pequena. Sim. Né? Já não é tão grande assim, de famílias onde a figura do pai não está mais representada. E tem muito problema também. Muitas mulheres tiraram a autoridade dos maridos de dentro do lar e assumiram a paternidade. O pai está lá, mas é totalmente ausente. Né? Bom, mas, queridos, eu ainda acho assim, porque o que é que se fazia antes? Porque a gente está falando de uma coisa assim, mas sempre houve ausência de pai por motivos óbvios. Por exemplo, quando vieram as guerras, esses homens foram mortos, né? E as pessoas morrem também. Agora, sempre essa ausência, ela foi substituída por uma figura, uma figura masculina. Quando o pai morria, o referencial daquela criança passava a ser o tio, o avô, o irmão, né? Ele sempre tinha uma referência, porque havia um legado de paternidade. Sim. Podia se acontecer, morreu jovem, mas deixava para que aquela criança do sexo masculino não perdesse esse referencial de masculinidade, sim. né? Então, e o conceito de paternidade mudou bastante, né? Hoje foi aquela ruptura com problemas antigos, porque a gente já conversou aqui também, aquele modelo patriarcal severo, que não era o ideal, tinha que ser mudado, mas não destruído. Dessa né? forma, né? sim. Não totalmente destruído, Sim. né, Conceição? Eu até costumo falar, quando a gente trabalha com mulheres, no aconselhamento, fala, valoriza o homem para os filhos, né? Dá a ele a condição dele ser um bom pai, né? Dele ministrar na vida dos seus filhos, ajuda ele a caminhar para esse lado, porque a mulher pode influenciar nesse aspecto e deve influenciar, fazer com que o homem exerça a sua paternidade com excelência, né? Mas nós estamos falando de conhecer a Deus como pai, que é o que Deus é o nosso pai. Ele nos criou, né? Sim. Primeiro, ele já é isso, né? Ele é o que gerou vida. Gerou, nos deu vida e tudo, mas ele não é homem, ele é espírito, né? Sim. Então, a gente tem que entender, porque neste espírito, né, essa masculinidade está implícita, como também até a própria maternidade. A gente vai ver Deus, às vezes, usando a comparação com o sexo feminino, né? Sim. Quero ler um versículo para você contido em Isaías
Isaías 46, 3, diz assim: ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós que eu tenho carregado desde o ventre e segurado desde o nascimento, ouvi-me. Sim. Né? Quer dizer, ele é o gerador. Ele é o gerador, querido, Sim. sabe? Vou ler mais um. Isaías 42, 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora eu darei gritos, como a que está em trabalho de parto, gemendo e respirando ofegante. Né? Sim, pra É dar uma luz à comparação, né, Sim. assim, bem interessante. E ele vai dizer que é isso muitas vezes, né? Mas ele precisa, ele quer ser conhecido assim. E olha que ele tem sido chamado de muitos nomes na Bíblia, né? É o Todo-Poderoso, Sim. A Rocha, o Deus Forte, Senhor dos Exércitos, o que mais? Quantas Sim. coisas, né? Essa questão de pai é muito linda, Mirtz, na questão da herança, né? Porque se nós temos Deus como nosso pai, dá uma olhada à herança e à riqueza que está preparada para você e para mim. Sim. Como herança de ser filho de Deus. Então, chamar Deus de pai é um privilégio, né? Não, e outra coisa, um pai que teve um filho, que deu este filho, né? Sim. Porque Jesus veio como filho. Ele, mais do que ninguém, veio justamente caracterizar essa paternidade, né? E o termo que Jesus mais usou ao se referir a Deus foi pai. Sim. O tempo todo ele falando. Sim. Eles diziam, mostra-nos o pai. Falou, poxa, mas eu estou com vocês há tanto tempo. Quem conhece a mim vai conhecer o pai. Será que vocês não me identificam com o pai, pelo menos pelas mesmas obras, né? Porque filhos têm o DNA do pai. DNA, parece-se com a gente o pai. tem, né? E na oração que ele nos ensinou, né? Mateus 6, 9 diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Sim. Né? Então, é essa maneira que ele quer que a gente se dirija a ele, sentindo. Né? Claro que a gente falou tanto a respeito de pai, e às vezes a gente pode estar falando para alguém que não tem realmente uma boa imagem. Que tem um bloqueio, né? Que tem, né? Com relação ao pai. Né? E vai falar, mas sabe, a necessidade, eu acho, maior, porque quando eu perguntar como é que foi seu pai, então, ou quem era seu pai, a gente vai ter uma descrição de quem era o pai da pessoa que eu estou perguntando. Sim. Ele vai dizer primeiro o físico. Era alto, era gordo, era magro, Sim. trabalhava nisso, fazia daquilo, gostava disso, gostava daquilo. Enfim, ele vai me mostrar uma pessoalidade, ele vai me mostrar uma pessoa com um monte de características. E Deus também é assim. Sim. Deus é uma pessoa, né? Um ser, coisa, mas com características. E tem gente que diz assim, se você perguntar como é que era o pai, ele é igualzinho o pai, não tem? Se você não precisava conhecer o pai dele, você conhece aqui porque ele se parece, ele é igualzinho. Uma cópia do pai. Não só no físico, como em tudo de se fazer. Nas né? atitudes, né? Então, nós estamos falando que isso é pessoalidade. Sim. Diferente de falar altíssimo, rocha forte, né? Agora, outras coisas. Que pai maravilhoso que deseja que os filhos fiquem cada dia mais parecidos com ele. Né? É isso. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta. Fique aí. Estamos de volta. Nós estamos falando da necessidade que a gente tem de conhecer Deus como um pai. Porque de tantos outros nomes que ele tem por aí, a gente enfatizou que pai vai mostrar uma pessoalidade. Sim. Né? Uma pessoalidade. Já pensou, você com um problema assim íntimo, muito sério, precisando abrir o coração e você falar, agora eu vou diante do grande eu sou, do Altíssimo. Sim, é do muito diferente, pai, né? Porque porque a gente, como o nosso pai, até o natural, pelo menos a tendência é que a gente se aproxime e fale
tudo que está sentindo, Sim, né? com segurança, É, sabendo que existe o amor do pai, o cuidado para não ser uma amoroso do coisa pai. abstrata, né? Sim, Para não ser uma coisa abstrata. Então, só que se a gente vai tratá-lo e vai reconhecê-lo como pai, tem algumas implicações. Por exemplo, pai, né, no natural, é uma fonte de autoridade. sim. Né? De correção. É de tudo, é uma fonte. Então, Sim, por exemplo, os disciplina. nossos filhos, lá em casa, sempre foi assim. Ah, quero fazer isso. Tá, vai perguntar pro teu pai. Sim, Ah, era muito claro assim, enquanto estiver na minha casa, estiver morando aqui, for meu filho, ou, né, pode dizer sim, não, não faz e pronto, porque sim. é autoridade. Autoridade. Ah, tá, mas aí quer fazer, quando você tiver a tua casa, for pai, faz o que Sim, você quiser, né? Porque sim. pai é Existem autoridade, regras, né? pai é orientador, pai é exemplo, né? Pai deixa legado, herança, como você Sim. disse, né? Uhum. E a gente vai considerar o relacionamento mais importante que Jesus tenta mostrar. Ele era o Filho e Deus o Pai, Sim. né? E olha só, em João 14, 28 está escrito assim: ouvistes o que eu vos disse, irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Coisa Não é linda, né? legal demais isso, né? Maravilhoso. A gente aprender de Jesus, sabe? Ele disse assim: o Pai é maior que eu. Só que nós sabemos que Jesus é Deus. É o próprio pai, né? Jesus é Deus. Aqui ele estava Então, como homem, a né? gente precisa aprender. Olha o que Filipenses, Paulo nos ensina. Ele ensinou aos filipenses e nós aprendemos. Filipenses 2, 6 e 7. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por amor de nós. Isso é maravilhoso mesmo. Por amor de nós e Sim, como exemplo de sim, obediência aos pais, sim. Que pai né? maravilhoso. Nós, Sim, como falhos, não exigimos obediência de nossos sim, filhos, sim. né? Uhum. Então, Jesus obedecia ao Pai. Tanto que ele falava que ele estava aqui para fazer a vontade do Vontade do Pai. Pai. E quanto mais você tem comunhão com Deus hoje, busca a face de Deus, Mirtz, mais você deseja que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é perfeita. E Que além coisa da, linda e que é além da Deus. vontade, ele agradava. Sim. Porque, por exemplo, quando os filhos nos obedecem, a gente acha ótimo. Agora, quando um filho nos agrada, não é o plus, não é Sim. demais quando você recebe Sim, agrado faz de aquilo filho, que a gente gosta, né? né? Sim, como João pai. 8, 29 está escrito assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Sim. Né? Uhum. Olha a frase, é bem essa tradução Sim, mesmo. sim. Então ele obedecia e ainda fazia o que agradava a Deus, Coração né? do pai. Então, às vezes você fala, eu quero chamar Deus de pai. Mas será que a gente está fazendo Está aí a disposta a fazer vontade isso, dele, né? trazendo a vontade dele para a terra? Será que você está enquadrado dentro dos propósitos que ele tem preparado, fazendo a vontade do pai? Né? É bem isso. Maravilhoso isso mesmo. Sabe? Deus designou o herdeiro de todas as coisas. A gente canta isso, Sim. uma música, o herdeiro de todas as coisas, né? Sim, João 16, 15 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Sim, né? herança, né, do pai. Então, queridos, relacionamento de pai e filho, né, é diferente de tudo. É diferente de relacionamento de mãe e filho, Sim. de tio e filho, né? Então, e quando Deus chama a si mesmo de pai, era para caracterizar um relacionamento único. Sim, muita intimidade. E essa questão das riquezas do pai pertencerem a nós, Mirtz, é algo para a gente trazer para o nosso dia a dia. Quanta riqueza Deus tem preparado para mim, que sou filha, mas eu tenho que ter também aquela questão da obediência, fazer a vontade do pai, para que ele cada dia mais faça
em mim a vontade, aquilo que ele tem no coração dele. Cristo veio para a gente conhecer o Pai. Sim, como né? Pai. Ele veio conhecer o Pai. Sabe por quê, querido? Os outros nomes de Deus também podem ser dados, às vezes, a outros deuses. Tem outros deuses que também são chamados de forte, de grande. Mas de pai. De pai nenhum, né? De pai nenhum. Está relacionado com gerar vida, né? De pai nenhum. Essa riqueza que eu falo, essa herança que nós temos, é a própria vida. É o DNA de Deus fluindo em nós. Olha que coisa maravilhosa. Não, e outra coisa ainda. Daí saiu o termo família, Sim. porque é família de Deus, Sim. né? Essa inclusão de família somos mesmo, filhos né? de Deus, sim. 2 Coríntios 6, eu vou ler para você do 16 a 18, diz assim: E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o maior, como que pode se dizer, o que você pode ser de maior na face da terra é filho de Deus. Não existe um cargo maior do que isso, Deus de como ser pai, chamado. Né? Você pode ser chamado de grandes coisas, mas o ser chamado filho de Deus denota e algo mesmo os maravilhoso. outros aspectos dele, que pode dar tanta outra coisa, Sim. nunca vão ser tão íntimos quanto o fato de ser pai. Sim. Né? Vai ser diferente de dizer, o Senhor é meu pastor. Sim, sabe? É o Senhor dos exércitos, é a minha fortaleza. Enfim, pode tantas coisas. Mas é o meu pai. Né? Mas é o meu pai, esse né? Sim. A paternidade foi mostrada por Jesus de maneira definitiva. João 17, começando no 6, diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Né? E quando ele faz uma oração intercessória, né? E é sempre bom lembrar, está lá João 14, 8 e 9, ele diz assim: Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles acolheram e verdadeiramente reconheceram que eu vim de ti e creram que tu me enviastes. Então eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles são teus. Né? Amém. Sabe, eu acho que a gente pode, porque não dá para avaliar, você que está nos assistindo, fazer uma comparação. Quem foi o teu pai no natural. Sim. Para mim, Conceição, isso nunca foi difícil, porque eu tive um pai que eu chamo de pai-herói. Sim. Ele era meu herói, era um modelo de vida para mim. Ele morreu cedo demais, e talvez se a gente tivesse ficado mais tempo junto, eu pudesse perceber talvez os defeitos, mas nem deu tempo para isso, né? Então, para mim, é quando eu sou chamada a conhecer Deus como um pai, quando eu penso no pai que ele me deu, né? As qualidades que tinha, para mim fica muito, muito fácil eu entender essa paternidade de Deus, sabe? E principalmente, como eu te disse, por ele ter morrido cedo, eu sei o que é ser órfão de pai. E eu nunca quero a ausência de Deus na minha vida. Sim. Né? É este que né? Sabe por quê, queridos? Eu penso que todo ser humano tem necessidade de um pai. Sim. Não tem? Né? Principalmente desse pai que nós estamos falando. Porque as lutas são tão grandes, né? E a gente tem tanto porque, conforto inclusive, de ser filho este de pode Deus. substituir aquele que falhou com você. Sim. Né? A gente tem muitos casos que a gente trabalha com pessoas que dizem, meu Deus, como é bom agora. Eu não tive nada disso, eu sofri na mão do meu pai. Mas a partir de agora eu tenho um pai que cuida de mim, que é esse cuidado amoroso que nós estamos falando aqui. Né, Sabe por quê, queridos? Por exemplo, nós temos, nas leis brasileiras, quando uma pessoa adota outro como filho, esse filho tem
todas as garantias. A lei Sim. garante paternidade para ele, Sim, né? sim. Ele tem o mesmo direito e privilégio, vamos supor, que essa outros família, que os filhos. outros filhos. Sim. Uhum. Igualzinho. Os laços biológicos que ele teve anteriormente são totalmente rompidos, ele faz Sim. parte daquela família. Sim. Gente, na hora que eu entro para a família de Deus, eu pertenço ao Pai, Sim. ao E Deus, é uma né? família linda. Pertence, tem os seus direitos e os seus Isso, deveres, sim. né? Você vai receber muita coisa dentro dessa obediência e fazer a vontade desse pai é uma oportunidade realmente de viver diferente nessa terra. E eu não vou poder fechar essa conversa sem dizer qual é a coisa mais importante de tudo isso, que eu vou ler agora para você, para a gente Fechar. ir fechando, né? Romanos 8, começando o 15, diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, querido, sabe, não interessa o tipo de pai paterno que você teve aqui na Terra, Sim. sabe? Não importa. Se você foi abandonado por ele, se ele não correspondeu às suas expectativas. Ou se foi talvez um bom pai, né? Ou mesmo que Sim. tenha sido. Este traz um padrão de excelência, né? Muito maior. Um padrão de Sim. excelência, né? E ele dá a nós esse Espírito Santo como garantia Sim. disso. E o Espírito mesmo testifica aí no teu coração e no meu coração que somos filhos. e herdeiros. E né? é ele que vai me capacitar a dizer, Abba, Pai. Está Sim, escrito aqui. sim. Se não for por esse Espírito, eu posso ter algumas dúvidas, não Sim. é? Né? Gente, o cristianismo é um relacionamento de amor entre pai e filho. Não é legal Filho e demais? pai. Porque É qualquer verdade. coisa que a gente possa acreditar ou fazer no mundo como ser humano, pelo menos como ser humano sadio, normal e perfeito, é o nosso relacionamento com os nossos filhos, não é, Sim, Conceição? sim. O amor que a gente tem por um filho. Imagine o amor de Deus pelos Imagine, filhos. pois é. A gente, na verdade, Ele fala, né? Se vocês sendo maus, fazem coisas boas aos filhos, imagina eu. ele, né? Sim. Sabe? Então, ele sabe o nosso nome, ele sabe tudo que passa no nosso Sim. coração, coisa que às vezes a gente não sabe a respeito do nosso filho, Sim. né? Sim. A gente não diz às vezes que não alcançou o coração do filho, né? A gente não diz frase assim, né? Sim. Então, você tem caminhado com Deus? De que maneira? Você tem caminhado com Ele como sendo teu pai? Né? Sim. Então, sabe, essa é uma oportunidade de você fazer isso com excelência. Sim. E viver em segurança Né? num mundo tão barulhento, você ter essa segurança dos braços do pai, né? Tá. Era isso que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.